A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Que bom ter você por aqui em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Hoje é a nossa 9ª aula sobre essa série de estudos sobre os conflitos da vida. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem controverso entre nós crentes, mas que é necessário falarmos. Vamos orar antes disso? Pai de amor, nós te damos graças pelo teu cuidado zeloso para conosco. Pedimos que o Senhor continue, Pai, sendo esse Deus maravilhoso. Fortalece, Senhor Deus, a comunhão da tua igreja, cada pessoa que aqui está, Senhor Deus, nesse ambiente virtual. Pai, que esse conteúdo possa fazer diferença. Que o teu santo e bendito Espírito ilumine o estudo da tua palavra sobre esse tema. E pedimos a Deus, seja conosco. Nós pedimos ao Pai a tua iluminação, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então, o que vamos falar? Nós vamos falar sobre inveja. Isso mesmo, reconhecer e vencer a inveja. E para a gente começar, né, parece um tema assim não muito cristão, mas a gente vai ver um pouquinho sobre o que a Bíblia fala disso. É importante primeiro nós definirmos, né? Afinal, o que é inveja? Porque a gente pode ter alguma discrepância aí no significado. O Novo Dicionário Aurélio define a inveja como um desgosto ou um pesar pelo bem ou a felicidade de outrem, ou ainda como um desejo violento de possuir um bem alheio. Então, entre os estudos dessa série de lições que nós estamos fazendo, pode parecer que tratar de inveja é algo diferente, um pouco excêntrico, né? Não é algo que a gente vê cotidianamente assim, né, nas escolas bíblicas. Mas, de forma geral, é muito importante a gente falar sobre isso. Nós, pastores, quando estamos diante de algumas questões relacionadas a aconselhamento pastoral, a aconselhamento na caminhada cristã, nós vemos muito isso. E às vezes é até difícil de admitir, porque a gente parte do pressuposto que crente não tem inveja, que isso não existe, que isso é coisa de outras formas de expressar a sua fé, enfim. O fato é que no caso da inveja, o caminho que a gente vai buscar aqui, a gente vai entrar, é ver o quê? Como isso, como um problema pessoal, interfere na minha vida, interfere na minha caminhada de fé e também nos meus relacionamentos. Aliás, principalmente nos meus relacionamentos, porque não é só uma questão de ter inveja, mas o quanto esse pecado é danoso, o quanto esse pecado contamina as relações e o quanto ela atrapalha a nossa vida. Então, outra coisa que a gente quer colocar aqui para você que é importante, nós vamos trabalhar essa lição em cima de um trabalho baseado num aconselhamento, aconselhamento não, e um conselheiro cristão chamado Gary Collins, e que o tema aqui específico da inveja, ele não está mencionado entre os problemas a serem tratados em aconselhamento, né? Não é algo comum. Ninguém chega e fala assim, pastor, então eu tô com inveja da minha cunhada, eu tô com inveja do meu irmão. A gente não escuta muito isso, né? Mas a gente vai vendo que nas entrelinhas muitas coisas, muitos sentimentos ruins, muita raiva, muita chateação, é inveja. Sim, o crente tem inveja, meu irmão e minha irmã. É isso mesmo, a gente não quer admitir, mas o fato é que nós temos. Então, o que a gente vai ver um pouquinho aqui hoje, então, é sobre isso, como esse conselheiro cristão trabalha essas questões. Nós vamos ver alguns textos bíblicos que trabalham essa questão, com a finalidade de a gente destacar aí 3 exemplos, assim, em áreas bem diferentes da vida, que vão ajudar a gente a ver como a inveja acontece e como a gente pode se livrar dela de alguma forma também e pedir para Deus trabalhar isso no nosso coração. Eu gostaria de começar lendo um provérbio. O provérbio 14:30 diz que o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Olha só, nossa Bíblia falando sobre inveja.
E aí eu queria pensar, então, a partir dos estudos do Collins, o primeiro ponto aí que a gente vai pensar em inveja. Inveja dentro da família. Caim, esse é o nosso exemplo. Eu não vou ler o texto todo aqui para você, mas você pode depois pegar Gênesis 4, vai falar, né, sobre a inveja de Caim, né, e enfim, o que aconteceu com essa família, né? Vamos pensar então que não só a família de Caim, mas a nossa família, né, é um ambiente em que a gente vive os primeiros anos da nossa vida, onde nós aprendemos a ser quem nós somos, é onde nós crescemos, é o nosso porto seguro. E, consequentemente, é natural que os nossos primeiros grandes problemas também aconteçam na família. Então, assim, as dificuldades que ocorrem nos relacionamentos entre irmãos são muitas e marcam muitas pessoas. Talvez a maior luta aí esteja exatamente relacionada a disputas, né, diferenças de oportunidades ou de habilidades, né, de irmãos e como aproveitar isso. Então, a crise na família de Adão é um bom exemplo de inúmeros dramas familiares na história da humanidade, né? Foi o primeiro, mas com certeza não foi o último, e talvez o meu e o seu também não será. Antes de Jesus voltar, muita água vai correr debaixo dessa ponte. Somos seres humanos. O fato é que, vamos pensar aí nos resumos dos fatos, né? De Gênesis 4. Abel faz uma oferta aceitável ao Senhor, é isso que o texto nos diz, enquanto a oferta de Caim foi rejeitada. E isso trouxe profunda tristeza para o coração de Caim. Ele foi tomado por tamanha inveja, por tamanho sentimento, né, de hostilidade, que ele acabou assassinando seu irmão. Para ele era melhor que o irmão estivesse morto. Então, entre a concepção do pecado e a prática do homicídio, se deu algo aí realmente extraordinário, porque o próprio Deus, né, o Senhor Deus, foi ao encontro de Caim para adverti-lo do perigo. Ele fala no Gênesis 4, verso 7, o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Deus alerta sobre esse desejo. Mas olha só, primeiro, a inveja é um pecado com grande poder de dominação. A palavra de advertência do Senhor, quando ele fala o desejo dele será contra você, nesse texto, evidencia sim o perigo devido ao poder destrutivo e dominador da inveja. A consumação do homicídio não deixa dúvida. Uma pessoa tomada por inveja, ela está vulnerável a todo e qualquer pecado, além da própria inveja, né? E dificilmente ela vai se livrar do poder da dominação. O invejoso, ele vai sendo tomado por uma série de outros sentimentos, de outras atitudes, e desse descontrole pode, assim, fazer com que essa pessoa ela pratique atos absurdos, que é o caso de Caim, que mata o seu próprio irmão. A gente vê, por exemplo, o mesmo padrão, né, de comportamento que foi adotado depois na história dos patriarcas, aos quais, por exemplo, Estevão chamou de invejosos que venderam Josué para o Egito. Mas o Deus estava com eles e livrou-os de todas as suas aflições, que está lá no livro de Atos, de 9 a 10. Depois a gente vai ver que a inveja é um pecado que pode ser dominado. Ela tem um grande poder de dominação, mas o contrário também é verdadeiro. O conselheiro que visita Caim é o próprio Senhor Deus e diz, mas é necessário que você o domine. Então, esse maravilhoso conselheiro, ele tem uma informação preciosa, né, para a pessoa envolvida na atitude da inveja, que é possível controlar esse desejo, aparentemente indômino, produzido pela inveja. Eu posso ter a inveja, mas eu não preciso consumar isso num pecado muito maior. E esse é o grande desafio nosso. Isso é tarefa humana, tarefa minha e tarefa sua, que é controlar o quê? Controlar a execução dos nossos desejos. É muito importante que a pessoa acometida por inveja, então, ela entenda o valor do seu papel na solução do problema. E ela precisa arrepender-se, entender que aquele sentimento, que aquela situação, que aquilo não é bom.
né? A pessoa precisa, então, ser ajudada a encontrar os motivos que levam a esse sentimento para poder superar isso. Por que eu estou triste com a vitória da outra pessoa? Porque o seu sucesso me incomoda, né? Basicamente, a inveja é isso, é eu não me alegrar com o meu irmão que se alegra. Por que isso? Gostaria que fosse eu? Ok. Mas o que é dominar esse sentimento? Fazer com que esse sentimento não execute no meu relacionamento com outro algo pior. Que é, por exemplo, eu destratar essa pessoa, eu tratar ela de qualquer jeito, eu dar um jeito de fazer essa alegria dela acabar, né? Fazendo, por exemplo, fofoca, diz que me disse, enfim, né? Jogando balde de água fria porque eu não quero, aquilo me incomoda a alegria do outro. Então, isso é um termômetro pra gente, porque se esse pecado eu posso dominar, né, vale sempre o questionamento, olhar para dentro de si. O que me incomoda na alegria do outro, na vitória do outro? Por que me irrita? Por que me dá raiva? Né? E aí, não partir para o segundo passo, que é a execução da inveja. Pensando aqui na história de Caim, por exemplo, que era o quê? Ele ficou com raiva de Abel. Mas ele poderia só ter ficado com raiva, ter dominado essa raiva, ok, tá bom, tchau, fui. Mas não, né? Ele executa o assassinato do irmão. Então ele executa essa raiva que está dentro do coração. Por isso que, assim, é muito importante a gente encontrar os motivos que levam a esses sentimentos ruins em relação à vitória dos outros. Para quê? Para que a gente possa se controlar, né? Para que a gente possa ter domínio próprio. Então, não se trata de culpar os outros ou de julgar-se incapaz, né? Mas de tomar para si a responsabilidade e, com a graça de Deus e ajuda de outras pessoas, se for necessário, encontrar um caminho mais adequado. Então, no caso de Caim, ele fez a opção errada, né? Chega aí ao absurdo de matar o próprio irmão, e a consequência do ato foi o juízo de Deus sobre ele, né? Ter que ficar fugindo, enfim. Então, é importante a gente pensar nisso. Vamos olhar também outro tipo de inveja. Um outro tipo de inveja que está, assim, inserido na sociedade, que está lá em 1 Reis 21, de 1 a 19, depois você pode ler com calma, que é a história de Acabe. Nós vivemos, assim, hoje num tempo muito competitivo, cheio de atrativo para os nossos olhos. Muitos atrativos. E se o primeiro conceito do dicionário, que é o desgosto ou pesar pelo bem ou pela felicidade de outrem, se aplicava bem ao caso de Caim, o segundo conceito que a gente viu, que é o desejo violento de possuir o bem alheio, é bastante apropriado para o caso de Acabe. Nabote possuía uma vinha ao lado do palácio do rei Acabe. E esse rei invejoso desejou ardentemente aquele bem. E aí, algumas informações são importantes acerca da inveja e do invejoso. Primeiro, a inveja vive sempre em má companhia. A inveja quase que se mistura com a cobiça. Um dos pecados registrado entre os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 20, verso 7. A inveja não anda sozinha. Ela não anda só. Porém, ela está sempre mal acompanhada. Os diversos textos que tratam de inveja geralmente a colocam na companhia da maldade, da soberba, da mentira, do cinismo e da morte. Então, o desejo despertado pela inveja, ele é tão poderoso que ele acaba, assim, tornando-se a ocupação única do invejoso. Ele só pensa naquilo. Aquilo ocupa a mente dele de uma forma. Então, quando a gente olha, por exemplo, a história de Acabe ele não desejava mais comer ou fazer qualquer outra coisa enquanto ele não tivesse a vinha de Nabote. Então, a combinação de pecados aí, a gente vê que relacionado à inveja, produz-se um veneno.
um veneno para a alma, um veneno tão poderoso que ameaça de morte tanto as pessoas à sua volta quanto o próprio invejoso. E aí, pensando nisso, então, o invejoso vive em má companhia. Pode acontecer de um invejoso agir de modo solitário? Sim, mas impressiona muito o fato de que ele geralmente ele tem cúmplices, parceiros de pecado, né? A inveja ela contamina. E aí Acabe, ele era casado com Jezabel, uma poderosa e má rainha que não tinha escrúpulos e nem temia a Deus. Então, as pessoas próximas, elas podem nos influenciar positiva ou negativamente. Eu estou dando risada porque recentemente, no último domingo aqui em São Carlos, eu preguei sobre isso, sobre as más companhias. Na última série da nossa série de mensagens Simplifique, depois você pode acessar aí se você quiser ver, então vale a pena assistir. E o fato é que assim, as pessoas à nossa volta elas contaminam a gente, positivo ou negativamente. E aí, o que acontece com o invejoso? Muito provavelmente ele vai se envolver com más companhias, né? Por quê? Porque ele vai buscar pessoas que alimentem também nele os desejos pecaminosos. E a pessoa quer ser validada. Então, além de uma esposa que não apenas o encorajou a pecar, mas até contribuiu aí de forma decisiva para a prática pecaminosa, acaba ele encontrando um sistema injusto que favoreceu a sua prática injusta, a sua prática repulsiva. Então, sempre que nós desejamos estar alertas para o fato de que o mundo jaz no maligno e ele tem se tornado sempre um ninho aconchegante aí para que esses tipos de pecado cresçam, né? Que eles venham à luz, que ele cause os males da destruição da morte, né? Então, no caso de Caim, o final da história foi o juízo de Deus. E aqui, sobre Acabe e Jezabel, também, né, Deus deixa muito claro que Acabe e Jezabel não agradaram ao Senhor. Então a gente viu o pecado da inveja na família, na sociedade, e agora eu quero pensar com você na igreja. E na igreja? Tem inveja? Ah, tem, né? Vamos conver. Claro que tem. E um dos principais que a gente pode olhar para o texto bíblico, que está lá em Atos de 4 a 5, que é a história de Ananias e Safira. Então a gente tem esse casal aí lamentável, né? De que também a inveja aí está dentro dos círculos cristãos. Então, sim, a inveja causa sofrimento na igreja do Senhor Jesus, desde o seu início. Então, vamos olhar para esse texto assim. Você deve conhecer muito bem, então, se você não conhece, eu falo para você, depois você lê com atenção lá em Atos 4, né? Tá aí para você aí do lado os versículos, os textos, para você se aprofundar melhor. Mas o fato é que a história ela tem início do fato de muitos irmãos terem tomado a decisão de vender as suas propriedades, trazendo o produto dessa venda para os apóstolos, e ali os apóstolos viam quem precisava, quem não precisava, faziam a distribuição desses valores. E então, desse modo, a Bíblia aponta que ninguém passava falta do que era básico, porque os recursos eles eram distribuídos para aqueles que tivessem necessidade, conforme a necessidade, enfim. Então, uma das pessoas que compunham a igreja fala que eles venderam um campo e depositou aos pés dos apóstolos. E que esse casal, Ananias e Safira, resolveu imitar a prática. Porque muito provavelmente essa pessoa pode ter sido elogiada. Eu imagino os irmãos, olha, você viu o que fulano fez? Puxa, que legal, né? Nossa. Enfim, isso cresceu, né? No coração de Ananias e Safira. Eles queriam também ser bem falados pelos irmãos. Queriam, né? Tá na boca do irmão. Dos irmãos, né? O fato é que, porém, eles não fizeram isso com o coração muito íntegro. Eles queriam a fama, né? Então, eles fizeram isso com um dolo, com uma semente de engano. O que acontece? Eles venderam o terreno por um preço, disseram para os apóstolos que venderam por menos, reteram a parte do dinheiro e entregaram o resto para os apóstolos. Pensa aí, vamos supor que eles venderam por 7,
mas entregaram 5 para os apóstolos e falaram que venderam por 5. A questão aqui não é o dinheiro, tá ok? A questão é a mentira. Porque eles fizeram isso porque tiveram inveja. Porque eles queriam ser bem-quistos, queriam a fama, enfim. E a gente vê aí que, então, o intuito da venda não é para honrar, para bendizer o Senhor, para realmente trazer benefício para aquela comunidade. Não, era por inveja, pura e simples inveja. E aí a gente vê que a inveja ela destrói um ambiente saudável da igreja. Mesmo levando em conta, se a gente for ver o registro de prisão de Pedro e João, a gente pode dizer com segurança que a história inicial da igreja primitiva ela é bastante animadora, até o final lá do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, né? E aí o retrato que a gente tem de uma igreja que está cheia do poder do Espírito Santo, que tem sermão abençoado, que tem muita conversão, que tem muito batismo, cura, né? Comunhão, muita gente salva, que maravilha, né? O ambiente não podia ser mais agradável e de repente temos Ananias e Safira, né? Atos começa o capítulo 5 aí com essa tragédia lamentável. E a morte é espetacular, então, de Ananias, depois da sua esposa, Safira, abre um caminho aí, por um tempo assim. Claro que continuou o crescimento, a manifestação da graça de Deus, mas também a gente pode ver aí o quê? Sofrimento de diversas formas, né? Prisão, perseguição, murmuração entre os crentes, martírio, dispersão, né? E a própria inveja, que com certeza não morreu ali com Ananias e Safira, sabemos, né? Mas vamos lá. A inveja também destrói a vida abundante dos membros da igreja. Sim, destrói a nossa vida. Além do mal que se destina à comunidade, a inveja, ela produz danos assim irreparáveis na própria pessoa do invejoso. A gente já falou isso e nós repetimos. Ananias e Safira, eles surgem aí como pessoas crentes capazes de desenvolver um diálogo entre si, são membros da comunidade de fé, proprietários de bens, né? Eles eram abençoados e eles alcançaram, né, com isso a condição de ser bênção na vida da igreja. Mas eles acabaram tornando-se o quê? Um problema que trouxe morte para eles mesmos. Então, Provérbios 14, 12 diz que há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. É o caminho de Ananias e Safira. Então a gente vê lá, assim como nos casos de Caim e Acabe, também no caso de Ananias e Safira, o resultado foi juízo de Deus sobre cada uma dessas vidas. A inveja traz sofrimento. O fato é que o invejoso, a invejosa, pode ser ajudado. Sim, o invejoso que habita em mim pode ser ajudado. A invejosa que habita em mim, sim, pode ser ajudada. Não é brincadeira, não. Eu tô falando sério mesmo. Muitos de nós a gente não quer admitir, mas muitos de nós realmente em alguns momentos temos inveja. Quando a pessoa se alegra, quando ela está feliz, né? E a gente às vezes não quer admitir, mas admita, peça ajuda. Em muitos casos, pessoas que frequentam as nossas igrejas dão todos os sinais de que elas estão envenenadas pela flecha da inveja. Sim, a gente ouve isso, a gente vê muito. E a gente sabe que essas pessoas elas poderiam ser ajudadas mediante um trabalho preventivo ou até mesmo mediante a confrontação, como fez o Senhor com Caim. Então, também nas nossas famílias, é possível que a gente tenha casos em que um dos membros esteja enfrentando uma grande luta, um sentimento de inferioridade, ou que se perceba como uma pessoa injustiçada ou algo parecido, quando não é inveja. Que a gente possa ter esse desprendimento. Fazendo como? Como a gente ajuda as pessoas então, pastora? Primeiro, orando por elas. Segundo, você tem amizade com essa pessoa suficiente para falar para ela:
Meu irmão, talvez você não esteja sendo um pouco invejoso, não. Isso é difícil, mas isso é confrontação, né? Então isso a gente só faz isso com quem a gente é muito íntimo. Mas vale a gente refletir sobre isso, porque às vezes nós temos inveja, pura e simples inveja. E sim, isso é pecado. E como a gente viu até aqui, pode ser dominado para quê? Para que ele não vire um pecado pior, para que isso não evolua para casos mais graves nos conflitos da vida. Muitos conflitos que nós temos hoje, na família, na sociedade e na igreja, poderiam ser evitados se a gente começasse a trabalhar essa pequena questão que é a inveja. Por que eu não me alegro com a felicidade do outro? Porque eu quero muito aquilo que a pessoa tem. Faça essa pergunta para si mesmo também. Se questione sobre isso. Se todo mundo está festejando, se todo mundo está alegre, e talvez eu não consiga ficar alegre, por que eu não estou ficando? Se a Bíblia diz para mim que eu tenho que me alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É fácil chorar com os que choram. A tristeza, né? Todo mundo, tipo assim, no fundo, quando a gente pensa, nossa, olha, tá pior que eu, ainda bem, né? A gente não tem inveja da desgraça, mas da felicidade a gente tem. Então é algo é muito sério isso. E a gente não se dá conta, a gente acha que isso é coisa. Não, são as outras religiões que vão falar lá que é inveja, que é isso, que é aquilo. Mas dentro da igreja também tem. Sonda seu coração. Ora, Deus, Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelas veredas eternas. Livra a gente da inveja. Então, uma boa conversa em alguns casos, um bom acompanhamento. Opa! Um bom acompanhamento. Hoje os irmãos perceberam, eu tô meio fanha aí, mas é que a minha sinusite está atacada. Espero que você tenha aí conseguido acompanhar bem aqui, porque as letras, essas palavras estão me embaraçando aqui, me perdoe. Mas para a gente finalizar, né, pensando então que uma boa conversa poderia ser útil, poderia ajudar e poderia fazer com que essa semente então perigosa da inveja não se multiplique, não frutifique, né? Não dê aí uma árvore frondosa com frutos venenosos que vão nos contaminar e vão nos matar. E por fim, a igreja deve planejar também estudos bíblicos. Nós precisamos falar sobre isso, sim, precisamos pensar sobre isso, trabalhar no crente uma boa e saudável vida espiritual, né, para que a gente viva de modo a honrar o nome de Deus, e isso significa também viver longe da inveja. Então, coloque-se diante de Deus, ore, né, reflita e pense. Que Deus abençoe o seu dia e que Ele te dê a paz que excede todo entendimento. E até mais no culto à noite. Você que é de São Carlos, bom final de semana. E no domingo, 10 horas da manhã, estamos aqui com o nosso culto presencial. Eu espero por você. Deus abençoe.